Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Trago aqui o abraço do nosso conselho, lá da IPI de São Manuel. Está tendo atividade lá também, o nosso culto da noite também acontece lá. Fico feliz pelo privilégio de rever o meu querido amigo, meu irmão, a sua esposa, Thaís. Prazer, seus filhos encantadores, apaixonei por eles, o Caleb, a Cristal e o Levi, né? Não nessa ordem, me perdoe, é que a Cristal é um doce, né? Tem que lembrar dela. E rever outros irmãos, eu estou acompanhado com a minha esposa, ela está ali do lado da Thaís. Fica em pé, meu anjo. A moça mais bonita dessa igreja acabou de se levantar. Não vou contar aqui para vocês como a gente se conheceu. Quem veio de manhã sabe, quem não veio vai ficar sem lembrar, ou quem não sem saber. Fico feliz mais uma vez de voltar a este lugar para compartilhar da palavra. E não só feliz, mas acima de tudo, entendendo a responsabilidade que Deus tem nos dado. Como o pastor falou aqui, eu quero rapidamente falar um pouquinho do que aconteceu na nossa igreja. Nós temos alguns projetos lá, que eles surgiram do coração de servos, que outrora eram voluntários, se tornaram servos, né? E que entenderam o processo de fazer algo diferente na igreja, pela igreja, para a igreja e para a sociedade que a igreja está inserida. O conceito de relevância. E aí nós desenvolvemos há 2 anos o nosso Mercado Solidário, que é onde o Juba foi visitar a gente lá, e é um projeto que a gente tem mais de 20 famílias sendo assistidas pela igreja. Para você entender como funciona o Mercado Solidário, rapidamente, em resumidas palavras, o Mercado Solidário é uma estrutura onde nós temos assistente social, uma equipe de assistência social, psicólogos e auxiliares, né, e servos ali da igreja, que eles fazem entrevista com as pessoas que se colocam à disposição lá, tem vários que procuram, a gente faz uma entrevista, uma triagem, para ver onde eles pegam cesta básica, etc e tal, e a maioria desses, mais ou menos 20 famílias que nós temos, 2 são da igreja, 18 não são da igreja, porque a intenção nossa não é abençoar somente os de casa, mas também os de casa, mas acima de tudo, um ato de cuidado e de carinho, não de ação social, entendam bem isso, não é ação social. Nada contra a gente fazer essas ações sociais, mas isso a prefeitura já faz, partidos políticos já fazem muito bem isso. Então, para fazer algo um pouco diferente, a gente pega essas famílias, faz um cadastro delas, e aí essas famílias, depende a quantidade de gente que tem na casa, a gente sugere um número, um valor. Por exemplo, a gente usa lá a moeda de denário. Então a gente usa, e o nosso mercado é como se fosse um mini mercado mesmo, não é um hiper, mas um mini mercado. E esse mini mercado tem tudo que você imaginar no mercado, até frios, né? E tem produtos de limpeza, de higiene pessoal, pasta de dente, escova de dente, e qualquer outra coisa que você achar no mercado. E a pessoa recebe um crédito, por exemplo, de 100 denários, 200 denários, e ela tem a possibilidade de comprar o que ela quiser naquele mercado com esse crédito. Então é como se ela pudesse montar a sua cesta básica com aquilo que ela necessita, e não apenas receber uma cesta daquilo que a gente acha que ela precisa. Então a gente faz esse cuidado, esse carinho, elas ficam com a gente de 3 a 6 meses, numa ação de parceria, por isso que não é assistencialismo, é parceria, e nessa parceria nós temos os psicólogos que fazem auxílio, nós temos a ajuda para montar currículo, uma série de atividades para que ela possa ingressar no trabalho. Última quinta-feira do mês, que é o dia de atendimento, nós temos ações de ensino. Por exemplo, esse último foi para aprender a fazer salgadinho caseiro, as coiseiras todas para elas venderem, bolo de pote, várias coisas. Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, tem uma ação para que elas possam sair da vulnerabilidade e ter uma dignidade para a vida. Então não é só dar, mas é auxiliá-la a sair dessa circunstância. Por isso que não é um assistencialismo, é um caminhar junto com as pessoas a partir desse projeto. E esse projeto Mercado Solidário, inclusive, no final do ano passado, nós recebemos da Câmara Municipal, como cidadão benemérito, dos benefícios que a cidade tem recebido a despeito do Mercado Solidário e das ações da igreja de forma social à cidade. Então é um reconhecimento que a cidade tem feito, uma cidade de 40, 50 mil habitantes no máximo ali, mas a gente tem tentado produzir relevância na cidade. E uma das formas é essa. Temos vários outros projetos, inclusive alguns que saíram do forno. Esse mês de agosto começa a aparecer, tem que ir lá de novo fazer um churrasco para vocês, né? A gente tem uma churrasqueira lá na igreja maravilhosa, que a gente sempre está lá queimando uma carninha, alimentando, né? Depois nós vamos alimentar o espírito, nós ficamos nessa lá sempre. Então você que estiver passando por São Manuel,
estiver passando para Botucatu ali, indo para Castelo Branco, vai ser um prazer recebê-lo em nossa igreja, em nossa casa, enfim, para a gente trocar uma ideia e você conhecer mais precisamente os nossos projetos lá na cidade de São Manuel. Queridos, quero te convidar, em alguns textos, tenho sido desafiado a conversar um pouquinho sobre alguns elementos que fazem parte do ser servo, e não só do ser servo, mas eu acredito que a gente precisa sempre levar em consideração uma expectativa que o mundo tem da gente. Por exemplo, quando você me viu aqui hoje pela manhã de camiseta, aí você falou, e lá na nossa igreja nós tivemos o dia do voluntariado, que é um outro projeto que a gente tem, onde a igreja abre as portas 2 vezes por ano, num sábado lá, o dia todo, e a gente tem cabeleireiro, barbeiro, esteticista, tudo que é de pessoas assim, campeonato, show de mágica, enfim, uma doideira na igreja. E a gente serviu lá, passou mais ou menos 350 pessoas pela igreja nesse sábado. É outro trabalho que a gente abre a igreja para assistir a cidade. E nesse dia eu vou também com uma camiseta do servo, fico lá, estou trabalhando com todo mundo lá no meu território, né, também sou chamado para fazer algumas coisas lá, e aí de repente uma pessoa chegou na igreja e perguntou, cadê o pastor? Aí a mulher falou, tá lá. Falou, mas aquele lá é o pastor? Eu falei, aquele lá é o pastor. Por quê? Porque eu estava igual a todos, de camiseta, do servo, normal, e fico transitando com eles, e trabalhando, e mexendo, normal. Talvez a expectativa daquela mulher, quando perguntou, é achar que o pastor estaria de terno, gravata, num lugar alto, olhando e administrando tudo. Nada contra o pastor fazer isso, mas não era o nosso estilo. Estamos lá entre todos, até fiquei feliz porque Jesus foi confundido entre os seus, né? Quem é ele? E apontaram, então me senti bem imitando um pouquinho o que Jesus era. Mas um dia desses eu gosto muito de treinar, na academia eu estava treinando e uma pessoa chegou para mim, lá em Sorocaba aconteceu isso, a gente morava do lado da academia, treinava ali, e uma moça chegou para mim, e eu conversando ali, e eles me chamam, ô pastor, vem cá, ora aqui, dá unção de Sansão, para fazer supino, aquela coisa toda, tal. Porque eu não sei se você sabe que a academia é de Deus, e CrossFit nem tanto. Fiquei sabendo disso, Juba, falaram que você faz CrossFit, Juba. Beach tênis e outras coisas mais. É corintiano? Ah, Jesus, vamos orar. Irmãos, estenda a sua mão aqui. Brincadeira, queridos, é que eu pego no pé da galera lá, porque a gente tem na academia, na igreja, nós temos gente de academia, gente de CrossFit, temos 6 professores de jiu-jitsu na academia, para vocês terem ideia, então ali é esporte para todo lado. Se você for lá, o Juba foi lá, tem uma parede de escalada, na entrada do templo, assim, uma paredona de escalada, que os adolescentes, a galera se divertem lá, enfim, a gente gosta muito de exercício. Mas vai para o céu todo mundo, quem faz CrossFit também vai, fica em paz, tá? Corintiano, todo mundo fica em paz, aleluia por isso. Mas lá em Sorocaba, eu estava conversando, e o pessoal brincando comigo na academia, e uma moça ouviu, e ela chegou perto de mim assim, e falou, você é pastor? Eu falei, sou. Falou, mas é pastor de verdade? Eu falei, o que é um pastor de mentira? Pensei, né, e falei para ela, não entendi. Ela falou, por quê? Falou, porque para mim, pastor, padre, é careca, gordo. Ela que disse, Guto. Tá isso, não tinha nada a ver. Careca, gordo, velho, e não estaria numa academia nunca. Aí eu olhei e falei, eu acho que eu fujo um pouquinho, pelo menos aqui, né, e não sou desse seu estereótipo. Ela falou, mas diferente, nunca tinha conhecido um pastor, inclusive numa academia. Falei, prazer, uma alegria conhecer você. Saí dali, fui, ela ficou olhando para mim, assim, meio estranho, treinando, enfim. Passou alguns dias, ela apareceu de novo. E ela veio depois com uma pessoa do lado dela, uma moça, uma amiga dela. Ela chegou com a amiga dela, pastor, oi querido, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Essa aqui é minha namorada. Eu falei, nossa, que mulher bonita. Ela olhou para mim assim, como assim? Que mulher bonita? Ela olhou assim, ficou olhando, eu reparando, falei, parabéns, boa escolha, essa moça é muito bonita, e você, aliás, também é muito bonita, é isso aí, vamos treinar, bora fazer exercício, e tal. Ela ficou olhando para mim, eu saí de perto, ela ficou olhando, falou assim, acho que esse cara é meio estranho.
Porque há sempre uma expectativa sobre nós, clérigos, pastores. Quando você vê um pastor, um padre, você tem uma expectativa de que ele vai fazer algumas coisas e que não vai fazer outras, sim? Você espera que ele não faça aquilo, que ele não faça aquilo, que tal, inclusive que não vá na academia. Graças a Deus está mudando, estamos indo para a academia. Mas ela esperava, num segundo momento, que ao encontrar o pastor de novo, e na mente dela, pelo menos eu percebi isso, que ela queria ver que tipo de pastor eu era, ao me apresentar à namorada dela. Já passou, faz alguns anos isso já, nem sei se ela está mais, enfim, mas ela queria mostrar ou talvez confrontar-me a despeito da decisão que ela tem na vida, e ver como é que eu ia reagir. Talvez a expectativa dela, a hora que eu apresentasse, ela achava que eu ia colocar as mãos, misericórdia, sai demônio, aquela coisa toda, vamos orar e fazer. Eu simplesmente olhei e era uma moça definitivamente muito bonita, falei, que bonita, parabéns, boa escolha. Só falei isso, ela ficou olhando. Outras vezes ela conversava comigo, normal. Daquela academia eu fiz 3 casamentos de instrutores daquela academia. Hoje volto lá, sou muito amigo daquele povo daquela academia, até hoje, do dono, inclusive o Fernando, que é o dono da academia Movimento, lá em Sorocaba, que são 4 redes, 4 academias numa rede. E em São Manuel, estou dizendo isso como testemunho, porque em São Manuel, nós estamos na nova turma de novos membros agora, e nós temos 3 mulheres na nova turma, que veio a partir da Fernanda, a Nanda, que é da nossa igreja agora, que vai fazer novos membros, e que me conheceu na academia. E que quando ela disse para a amiga, o pastor treina com a gente, quem que é o pastor? Aquele lá que é o pastor? Aí você conhecer essa igreja. O que eu estou dizendo com tudo isso? É que sempre vai haver uma expectativa da gente, não só dos pastores, mas das igrejas. Quando eles souberem, descobrirem que você é cristão, como a gente falou de manhã sobre a frase, nossa, você é cristão? Ou talvez vão dizer, você é cristão. Quando descobrirem isso, vai apenas constatar aquilo que eles tinham como expectativa. E a pergunta que eu queria desenvolver ao nosso pensamento e reflexão nessa noite, é: será que nós estamos cumprindo a expectativa do mundo a despeito da igreja de Jesus? E quando eu digo igreja, não digo só no coletivo, mas digo na individualidade, quando você sai daqui sendo a igreja de Jesus, na individualidade, e lá onde você está como servo, membro, representante, parte do corpo de Cristo, é a igreja de Jesus. A pergunta mais uma vez é essa: será que nós estamos frustrando a expectativa deles? Ou será que nós estamos trazendo paz sobre a expectativa deles quanto nós, igreja de Jesus? Na história do povo de Deus, no livro de Isaías, lá no capítulo 26, não é o texto ainda que eu quero comentar, mas quero fazer alusão a ela. O livro mais bonito da Bíblia, o livro de Isaías, não sei porquê. E para você guardar algumas peripécias de Isaías, Isaías tem 66 capítulos, é chamada de Bíblia em miniatura, e ela se divide como a Bíblia se divide, em profecias, em dias normais e profecias sobre Jesus. Ele é um dos profetas que mais fala sobre a vinda do Messias. Então o livro de Isaías é sensacional, leia, vale muito a pena, inclusive o capítulo 6, que é um dos que eu mais gosto, que faz parte do meu chamado também. Mas no livro de Isaías, capítulo 26, no versículo 16, há uma estrutura que eu quero desenvolver um pouquinho com você. Se você puder colocar aqui para mim, querida, Isaías capítulo 26, versículo 16, sobre uma expectativa lá atrás que era gerada sobre o povo dele, o povo de Deus, que infelizmente não foi dessa forma. Olha o que aconteceu. O texto está dizendo assim: na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações, como a gente ouviu agora há pouco, sobre a sabedoria nos repreender. Pode passar, querida. Como uma mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, presta atenção nesse texto, ela se contorce e dá gritos. Nas suas dores, ela sente de fato e de verdade os gritos e faz isso. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Segura um pouquinho, querida.
A expectativa ali é que essa mulher estava grávida, ou parecendo que estava grávida, e na presença de Deus, ou estando com Deus, ela tem esse gemido, essa postura de alguém que está para dar à luz. Mas olha o versículo 18, por favor, querida. Contudo, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. O que ela estava não era com gestação, era com fratulência. Fratulência, é isso, né? Em outras palavras, ela soltou pum. Era gases. Havia uma expectativa muito grande, inclusive sobre uma gravidez nesse caso, e Deus coloca isso, que a expectativa de que ao gerar ali, e o versículo 19, coloca para mim por favor, já está o 18, final 18 ainda, perdão. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores deste mundo. Havia uma expectativa de que ao sair daquela mulher, fossem pessoas que pudessem trazer o livramento, a alegria, e alguém que pudesse trazer regeneração ao processo, essa é a expectativa. Mas na hora que eles foram, apesar de parecer, na hora da realização, na hora do fato, não era vento, só vento. Isso quer dizer para nós que Deus, ao olhar para nós nesse texto, Ele gera uma expectativa, e ao gerar essa expectativa, muitas vezes a igreja ou o povo de Deus, nesse caso, acabaram frustrando a expectativa, porque havia uma ideia, mas não era bem isso. No livro de Lucas também, Jesus fala sobre isso no capítulo 6, exatamente no versículo 32 até o 36, quando ele vai falar sobre esse nosso amor sobre as pessoas, de que as pessoas amam uns aos outros, e amar quem nos ama é muito fácil, mas a expectativa lançada sobre os servos, os homens e mulheres de Deus, é que nós amemos aqueles das quais não são passivos de amor, como o teu inimigo, como aqueles que nos perseguem, pessoas das quais não fazem parte do nosso convívio, pessoas das quais nos tiram do sério. A expectativa de Deus, quando instituiu a igreja, era que nós sejamos esses diferentes. O grande problema, até porque, será que nós estamos fazendo e desenvolvendo essa expectativa ainda? Quando você olha o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, como viviam os cristãos, talvez na sua Bíblia está assim, se você puder colocar para mim, por favor, querida, Atos 2, 42, o texto vai nos deixar bem claro sobre como viviam os cristãos, e a igreja começou a se iniciar, tomar forma a partir de Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, guarda essa expressão, testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Propósito, e aí fique e espere o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo em Atos começa a descer, capítulo 2 de Atos, desce o Espírito Santo, e Atos no final, 42, nós temos essa expressão, o que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o que diz mais o texto, pode ir passando, querida. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio daqueles homens, dos apóstolos, daquela reunião, pode ir descendo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Igreja, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Contudo, pode passar, querida, diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E olha o 47, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, acrescentava-lhes então o Senhor, enquanto isso, aqueles que iam sendo salvos. A igreja nasceu assim, tinha os seus compromissos práticos, ações, as suas relevâncias entre elas, a partir da união, amor e unção do Espírito sobre eles, mas depois disso eles tinham uma atividade ou uma atmosfera que tomava conta daquela igreja, que quando eles saíam daquele lugar, as pessoas ao redor da igreja gostavam dos crentes. A palavra contar com a simpatia, não vou entrar aqui em tanto, porque eu não consigo por causa do tempo, mas é a ideia de que
Por exemplo, você chegar a algum lugar e alguém falar, você é crente? Rapaz, tem um crente ali, gente boa. Cara, aquele cara é da igreja, é verdade, é crente, que legal. É as pessoas ao redor da igreja não só gostarem, curtirem, amarem, mas fazerem sentido e responder à expectativa que eles tinham sobre uma igreja. Por isso que contavam com a simpatia. E o resultado de tudo isso, enquanto eles viviam dessa forma, o Senhor ia acrescentando. Enquanto eles viviam dessa forma, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Deus vai trazendo para o rebanho aqueles das quais ainda eram rebanho, ovelha, mas estavam perdidos. E Deus fala, aquele aprisco ali cuida das minhas ovelhas, eu vou mandar para lá. E Jesus ia mandando, enquanto a gente fazia o anterior. Contudo, hoje, nós como cristãos, inclusive nós pastores, me perdoe aqui chamar a gente para a responsabilidade, mas segundo o próprio livro e palavras do Hernandes Dias, ele fez uma estatística, e essa estatística diz que existem 3, eu não me recordo onde ele tirou, mas é saudável a fonte, de que os 3 instituições, pessoas, enfim, mais desestabilizadas e descredibilizadas do Brasil, são, primeiro, políticos, acho que ele está certo nas suas, sim? Segundo, polícia, e terceiro, pastor, é você, é nós, a visibilidade da igreja, descredibilidade. Me recordo quando eu fui para Maringá, minha esposa lembra disso, nós fomos alugar um imóvel lá, um apartamento, adorei o apartamento, olhei, curti, falei, cara, que lugar gostoso, vamos lá na imobiliária. Cheguei na imobiliária, qual a sua profissão? Pastor. Ah, me perdoa, a gente não aluga para pastor. É que os últimos passaram aqui, deram problemas, então, ordem da direção, não se aluga para pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta mais própria aqui. Você que tem uma empresa, ou talvez tem funcionário, ou trabalha com alguns funcionários. Os crentes funcionários da sua empresa, ou que trabalham junto com você, são gente boa? Ou você fala, rapaz, aquilo lá é crente ainda. Aquilo lá se diz crente ainda. O fato é que a igreja perdeu a credibilidade da qual Jesus conquistou na cruz para nós vivemos. O fato é que nós, como igreja, algum momento na nossa história, talvez lá em 313 com Constantino, talvez mais para frente, eu não sei quando isso aconteceu na nossa história, mas o fato é que a gente perdeu os trilhos da igreja de Jesus, e as pessoas não acreditam mais na igreja de Jesus. As pessoas parecem que não acreditam muito mais nos fiéis, nos crentes, nos cristãos, nos homens e mulheres que falam, ou que vêm à igreja durante o final de semana e voltam para suas atividades do mesmo jeito. E talvez a gente precisaria se perguntar mesmo a despeito disso, e não só se perguntar, mas fazer alguns questionamentos sobre por que a gente vive assim. Onde que a gente errou? Talvez o livro de Mateus nos ajude a pensar sobre isso. Mateus capítulo 16, por favor, gostaria que você colocasse esse texto. Mateus capítulo 16, versículo 16, por favor. Jesus, num diálogo com seus discípulos, quando ouviu deles algumas conversas por aí, mais uma vez, repito o que eu disse de manhã, Jesus sempre usando a pedagogia da pergunta, da conversa e do ensino específico. Gosto muito dessa expressão e trago para você. Quando a gente vem na igreja, a gente fala, pastor, mas eu faltei só um domingo. Permita aqui ser um pouco pastor aqui mais. Querido, mas talvez aquele domingo que você faltou era a resposta que você estava buscando há tempo em Jesus, mas você não estava presente no lugar certo, na hora certa, para ouvir a voz certa. Por isso que estar com Jesus é um investimento sensacional que a gente não pode abrir mão. Minha esposa, quando a gente sai de férias, ei, você vai na igreja? Eu vou achar uma igreja por aí.
Mas de férias, vou porque eu quero ouvir o que Jesus vai nos dizer em qualquer outro ambiente, porque eu encontrar com Jesus sempre vai ser surpreendido. E nesse momento, Jesus conversa com eles, e Jesus pergunta para eles, no versículo anterior, dizendo assim: o que eles estão dizendo quem eu sou? O que eles falam ao meu respeito? Qual a expectativa deles, ou o que eles estão achando de mim? E aí Simão Pedro, como sempre, responde: o que vocês acham? Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus não para por aí. Olha o que Jesus continua dizendo no versículo seguinte, por favor, querido. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus revelou isso a você. E aí vem uma frase que até falei um pouquinho antes aqui, foi mencionado, glória a Deus, e inspiração e jesucidência no meio do processo, que é onde eu quero tirar desafios para a gente pensar. Olha o que Jesus disse para Pedro: por favor, também eu te digo, já que tu me dizes, eu vou te responder. Então, da mesma forma que tu me dizes, eu te digo: Pedro, tu és Pedro. Outro dia, o pastor aqui investe um tempo ensinando qual que é a expectativa desse texto, no sentido de Pedro, Petras, Petro e etc e tal. Não vou passar nisso porque tem outros momentos, mas espero que você guarde esse momento para estudar isso. Mas Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira vez que Jesus fala sobre a tal igreja. Ninguém imaginava que seria uma igreja até então, nem Pedro. Mas eu quero me deter na segunda parte do texto que diz: e a partir dessa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, facinho o texto, né? Você pode repetir comigo essa segunda parte? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma outra tradução diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Quero trazer vários desafios mais específicos para você guardar no seu coração, a despeito dessa igreja. Talvez aqui ela vai incomodar, perturbar um pouquinho a mim e a você sobre como nós somos igreja, e qual que é a missão da igreja nesse sentido, arrolando com aquilo que a gente falou um pouquinho anterior de manhã e um pouquinho na escola dominical. Mas a primeira estrutura que eu quero que você guarde a respeito de ser igreja, e aqui faz todo sentido para a gente pensar, é que a primeira consideração, dadas as medidas, as considerações sobre igreja, sobre o texto, tudo aquilo que a gente falou sobre esse texto, e tudo aquilo que você já conhece sobre esse texto, eu quero pegar coisas chaves sobre a igreja de Jesus, a segunda parte desse texto. Primeira verdade que eu quero que você guarde, e pense, reflita um pouco comigo nessa linha, é que a igreja de Jesus, no caso, como ele está dizendo mesmo, ela tem um processo, ela tem um propósito, ela tem um caminho, e segundo o que a gente mesmo fala, e a gente vai entender isso mais na trajetória dessa mensagem, ela tem alguns pontos a serem alcançados. A propósito, poderíamos gastar aqui mais ou menos uns 3, 4 domingos falando só sobre essa segunda parte do texto, mas eu quero tentar resumir para levar para você um pouco de desafio, e não só desafio, mas desejo de olhar melhor para esse texto e tentar tirar dele maná de Deus para o teu coração, alguma coisa que está escondida, mas que te alimenta. Primeira verdade que eu quero que você guarde desse texto, é que a igreja da qual ele fala, não é a igreja do pastor Isaías, não é a igreja do pastor Guto, é a igreja que acima de tudo é a igreja de Jesus, onde ele é o cabeça, onde ele é o autor e consumador, onde ele é aquele que está acima, onde ele é a pedra angular, e de todas as outras formas faladas nas suas cartas paulinas, ele é quem ele é. E essa ação, ele mesmo disse que toda a autoridade me foi dada, portanto eu passo isso a vocês, e ide portanto e fazer discípulos. O que Jesus está dizendo para nós, nessa expressão, junto à igreja e falando com Pedro, é que essa atmosfera da qual a igreja tem, ela tem como Jesus o cabeça, e como Jesus é o cabeça, ela tem a autoridade vinda de Jesus. Isso é muito importante a gente saber, lembrar e guardar. Quando Jesus nos dá essa autoridade, é algo diferenciado que a gente precisa viver.
Porque eu imagino e eu vivo nessa concepção nos nossos dias, porque eu creio, como foi cantado pelos meninos aqui, pelas meninas também, foi cantado de que o céu precisa descer. Mas eu não sei você, mas parece que a igreja de Jesus vive numa atmosfera, parece que o céu desce, ou às vezes nem desce, bate no telhado, ou às vezes nossa oração nem sobe, bate no teto, no forro, mas as coisas não se encontram. Parece que os nossos encontros, como diz o profeta Ageu, eles passam de apenas ajuntamento. Parece que a gente não adora Jesus com autoridade. Parece que a gente adora Jesus, mas a gente não sabe que Ele é quem Ele é. Parece que Ele é apenas uma pessoa, como disseram alguns artistas da rede de televisão do nosso país, dizendo que Jesus é um cara simpático. Quem falou que Jesus veio para ser simpático? Jesus veio para ser o Salvador, o único caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai, ou vem, na tradução real, ao Pai se não for por mim. Jesus deixando claro que Ele é o caminho, Ele é o Cristo, Ele é a autoridade. E essa autoridade que Ele tem, Ele deu à igreja. E aqui o meu incômodo a nosso respeito como igreja, é que parece que nós vivemos como se Cristo não tivesse autoridade, irmão. Estava falando com a Thaís hoje, né, ela contando o testemunho dos meninos, das crianças, dos filhos ali, que me encantei. Depois nós vamos orar, esquece disso. E ela dizendo que posso falar? Posso, perdão, nem perguntei, agora falei nome já, agora já vou falar. E ela dizendo que o filho dela, o Caleb, estava numa estrutura, numa escola lá, na região de Brasília, de Goiás lá, e de repente aquele menino teve uma autoridade de Deus falando com ele, e ele teve uma atitude de autoridade com a professora dele, onde todo mundo ficou embasbacado. Não sei se você conhece esse testemunho, senão depois pergunta para a Thaís ali, que negócio é esse de autoridade que o menino tem? Pergunta para ela. E ele falou tão grandemente, com tanta posse, com tanta autoridade, que parecia um menino gente grande, mas não era uma criança. E aqueles que são gente grande, nós, não tem essa autoridade. Por que a gente não tem? Porque Jesus está dizendo para nós aqui, queridos, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, é isso que nós somos, e nós precisamos entender que nós temos essa autoridade. Um dia eu estava em Londrina, Guto, talvez você se recorde dessa data, eu não lembro qual foi o pastor, que eu fiquei muito bravo com ele, esqueci o nome dele. Um pastor gringo, e ele me chacoalhou, brigou, eu não lembro o nome dele, mas ele foi uma benção na minha vida. Ele chegou num culto lá na primeira, não, acho que não era ele não saberia, mas não era ele não, era um outro pastor. Ele chegou na igreja em Londrina, e ele disse assim, hello, não vou falar igual ele, fique em paz. Ele disse assim, traduzindo para o português: vocês adoram a Jesus como nós assistimos futebol, soccer. Nós adoramos a Deus como vocês assistem jogo de futebol. No primeiro momento você fala, não entendi. Eu vou explicar o que ele está dizendo para nós. Um gringo chegou no Brasil, em Londrina, e deu um tapa na cara de todos nós cristãos, dizendo assim: nós lá, quando nós nos reunimos para adorar a Jesus, nós adoramos como vocês no estádio de futebol assistem jogo, com empolgação, com vida, com entusiasmo, faz gol, se abraça outro irmão, joga urina acima de nós, aleluia, e que não sei o que, aí amigo, legal, apesar que alguns times não dá para torcer, né, Juba? O seu não está torcendo assim, né, mas a gente fica naquele estádio, quem já foi para estádio, aquela loucura e tal, você está feliz, acaba o jogo, uau, nosso time ganhou, ou está triste, nosso time não, precisamos fazer alguma coisa. Ele está dizendo que eles adoram a Jesus como a gente assiste jogo de futebol, mas ele está dizendo em contraproposta que nós adoramos a Jesus como eles assistem jogo de futebol. Sabe como eles assistem jogo de futebol? Tudo sentadinho, agora está melhorando, o Messi foi para lá, aquela coisa toda, mas ele assistiu assim, jogo de futebol, fui para lá, presenciei algumas cenas assim, aí o pessoal jogando, go, uau, Messi, go, uau, ridículo, parece que os caras têm até comportamento taxadinho para assistir jogo, e esse pastor vem e diz para nós, cadê a autoridade dessa igreja em adorar Jesus? Cadê a vivacidade? Cadê o avivamento? Cadê a pegada
do cristão, de ser cristão, por falar de quem é Jesus. Estava olhando meu querido cantando ali, a minha esposa, me pareço com você cantando às vezes, me perdoe essa comparação, porque ele se empolga, ele vai lá, cara, e a gente, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, mas me deixou desanimar. Tem que mudar a letra. Cadê a vida? Cadê a autoridade? E essa autoridade que nós não exercemos aqui, ela sai com a gente para fora, para o seu trabalho, ela sai para a escola, ela sai para onde você vive, e lá quando precisa de um bendito cristão com autoridade, parece que a gente falha. Um dia desse, conversando com um amigo, eu perguntei para ele, cara, se de repente você está ali, e aparece um demoniado ali, no centro, em algum lugar, fala, eu mudo de calçada. Eu falei, ô miserável, você não é filho de Deus? É você que é a resposta para aquele lugar, a autoridade está sobre você, então vai, faça algo que tem que ser feito. Não sei, não posso. Por quê? Porque a gente esqueceu que quando Jesus instituiu a igreja, Ele é o cabeça e Ele nos deu essa autoridade. Pergunto para você entrar no segundo ponto, você vive essa autoridade de Jesus? As pessoas lá fora sabem que você tem essa autoridade? Você sabe que você tem essa autoridade? 1 João vai dizer para nós, filhinhos, vocês já têm de vencidos, pois maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Sabe aquela coisa de Facebook, de internet, de Instagram, que tem um braço de ferro, do lado de Jesus, do outro lado de Satanás? Isso é fake news, irmão. Isso não existe não. Talvez se você quiser fazer uma foto dessa, é assim, e Jesus assim, só isso. Satanás já foi vencido. E por que ele ainda tem ação e poder sobre nós? Porque talvez nós não entendemos a autoridade que nos foi dada por sermos igreja de Jesus. Entende? Segunda verdade que o texto nos traz, quero ir rápido, por favor, preciso do seu tempo um pouquinho mais aqui para a gente não delongar. A segunda verdade é que a igreja de Jesus é feita do ide e não do vinde. Inclusive é feita do ide, no original não é nem ide, portanto, como a palavra de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, quando ele diz, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou com vocês, etc e tal, quando ele finaliza o versículo. A ideia do original não é nem ide, é a ideia do gerúndio, indo. Ou seja, enquanto eu estou indo, enquanto eu estou no trabalho, enquanto eu estou em casa, enquanto eu estou no mercado, enquanto eu estou na academia, e enquanto eu estou à igreja, nesse processo de ir, eu preciso fazer discípulos. E a igreja, eu não sei onde na história, mais um equívoco que talvez nós vivemos, além da ausência de autoridade, é que ao invés da gente ir, nós fazemos ações só para virem, esquecemos de ir, o povo não vai mais. O povo está esperando, o mundo vive lá aguardando, e nós aqui chamando para vir. Por que nós não vamos para depois trazê-los, e não só convidá-los para virem? E isso tem claridade muito evidente na Bíblia, porque o próprio nome eclésia, ou igreja, no caso na sua tradução, ela traz essa proposta de que a igreja é um espaço aberto, uma assembleia, algo olhando sempre para fora, na expectativa de sair daqui como igreja. E eu gosto muito da concepção de igreja, no ID, na ideia de que a igreja é um quartel-general, onde você vem, porque existem vários nomes para a igreja. Tem gente que gosta de igreja como hospital. Talvez ele é legal, mas você gosta de ficar no hospital? Então também não é tão legal. E eu encontrei essa expectativa de igreja como quartel-general porque faz sentido para nós. Porque você vem machucado de um dia, de uma semana, de momentos difíceis. Você para no quartel-general. Você é acudido pelas suas feridas. Jesus trata você aqui. Você vem no quartel-general porque a sua semana foi atribulada, e por ser atribulada, você perdeu algumas coisas, você não tem convicção de algumas coisas, está precisando de Deus, e você vem para a reorientação do capitão, para que ele reoriente as estratégias para a guerra. Aí você no quartel-general, reorienta as suas ideias, e depois volta para o local de batalha, quartel-general.
O quartel-general também é para você acalmar o teu coração e descansar, porque na guerra, no fronte onde você está, a loucura é muito grande e você não consegue se adaptar. Fala, não, eu preciso de um lugar de paz, eu preciso acalmar meu coração. Venha para o quartel-general. E o quartel-general, por último também, é um lugar onde nós nos achegamos e encontramos os nossos outros amigos soldados que estão passando pelas mesmas lutas e dizendo, ó, vamos embora, estamos juntos, vamos para lá. Dá a mão aqui, dá o braço, vamos para frente. O quartel-general é um lugar onde a gente descobre que nós não estamos sozinhos, que nós descobrimos que nós somos cuidados por Deus em nossas feridas, é um lugar onde Ele nos orienta, e é um lugar onde a gente alcança descanso. Por isso que a igreja é um quartel-general, mas o quartel-general não é um lugar para a gente ficar, é um lugar para a gente passar, e para a gente sair para a guerra. E aí vem o terceiro e último detalhe, quando Jesus diz bem claro no texto para nós, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Usando o elemento semântico aqui, eu queria que você entendesse. Na expectativa do texto, rapidamente, esse terceiro ponto, creio que é o mais importante que eu gostaria que você guardasse. Aí entra a ideia, Guto, que a igreja é uma igreja em movimento. Porque segundo a narrativa de Jesus para Pedro, está dizendo que a igreja tem um lugar para ir, não é para vir, é para ir. Não que vir não é ruim, podem vir, mas o nosso objetivo é ir. Mas não é ir para qualquer lugar. Segundo o próprio Jesus, vocês vão ao inferno. Por que essa semântica faz sentido para nós? Não vou fazer nada com o seu computador, fique em paz, tá? Os meninos aqui, tá? Mas digamos que aqui é a porta do inferno. O texto está dizendo que aquelas portas do inferno, o pastor falou que Apple é do inferno. Não é isso que eu estou dizendo, tá, irmão? Eu tenho Apple lá, tá? Não tem nada a ver com a maçãzinha aqui não, tá, irmão? As portas do inferno, o texto diz que elas não prevalecerão contra a igreja. Então a ideia que eu gostaria que você entendesse é que a igreja, como um quartel-general que se força, se monta, se estabiliza, ela sai e a direção que ela tem que ir é ao inferno. E ao chegar no inferno, ela não precisa bater. Ela não precisa dizer, viu? Então, estou aqui. Vim aqui dar uma espiadinha, ver se tem algum cristão aí. Vim aqui dar uma, né? A proposta, quando ele diz que elas não aguentarão, ou as portas do inferno não prevalecem, a ideia é que nós vamos de alguma forma fazer com que essas portas se abram. E aí entra aquilo que a gente falou no início. A nossa força é tão grande sobre, inclusive, as portas do inferno, que elas mesmas não resistem. Elas não vão conseguir impedir a nossa ação. Na ideia de que nós podemos ir, entrar, saquear e voltar. Por isso que a igreja é colocada, segundo Jesus para Pedro, para ir para o inferno. E onde deveria ser o fluxo da igreja de Jesus? Vai para o inferno, pá, traz, Filho de Deus, descobri, Espírito Santo, faz a obra, bora, traz das trevas para a luz. O que eu fiz? Bora voltar para o inferno. Onde deveria ser o maior fluxo da igreja? Ir para o inferno. Por isso que uma vez eu fiz até um sermão sobre isso, não é a expectativa de outro, e o tema era, igreja, vá para o inferno. Se você ler só, você não vai entender. Mas é isso que Jesus está mandando, igreja, vá para o inferno. Porque é lá que as pessoas perdidas estão precisando de nós. É lá que eles precisam da nossa ação, do nosso cuidado, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa postura, da nossa autoridade, porque elas são escravas, outrora em Romanos diz isso, escravas de Satanás, com cegueira, porque o príncipe desse século cegou o entendimento, então eles estão cegos, estão fazendo coisas absurdas aos nossos olhares, mas eles não sabem o que estão fazendo. Precisa de um indivíduo, um cristão, um discípulo de Jesus, que olha para o inferno, essa porta não me resiste, e bate nela, e vai lá e arranca eles de lá, e traz para a luz, fala, você não é para estar aí. Mas como que nós vamos fazer isso, se a igreja está aqui, fugindo do inferno lá, gente, vamos fugir do inferno, nós estamos indo contra, quando Jesus mandou a gente ir nessa direção, e talvez essa direção da qual o inferno, para você entender, e a gente partir para as considerações, era você olhar para o seu trabalho e ver que tem um monte de gente sofrendo lá sem Jesus, vivendo definitivamente um inferno, espiritual, emocional, qualquer que seja.
E você olhando isso, está fazendo o quê? Sabe o que crente faz? Eu vou orar por você. Orar, irmão. Tem coisa que nós não ora, não. Tem coisa que nós já era para estar fazendo. Não adianta nós ficar aqui na igreja, irmãos, aqueles irmãos lá do inferno. Ser com eles, ser com eles. Jesus olha para nós, ser com eles, é vocês que vão lá ser com eles. Não é para orar. Essa já está respondida a oração. É para nós irmos. Arrebentarmos aquela porta, porque elas não prevalecem. Mas há uma resistência, mas essa resistência é menor do que a força que está em nós, que não maior do que a força que está no mundo. Então essa resistência vai ser quebrada, e nós vamos ter capacidade de chegar e trazer luz para aquelas pessoas que estão nas trevas e trazê-las para cá, para que elas descubram que elas têm um pai e voltam a viver o relacionamento de um filho com o pai, restaurado na cruz de Jesus. Mas é onde a igreja está? Onde nós estamos nesse caminho todo? Qual é o fluxo da igreja? Deixa eu só te dizer uma coisa para a gente partir para o encerramento. Olha como a igreja, a gente está com um problema. Se de repente tivesse uma banquetinha aqui, vou usar ali de novo os meninos aqui, a guitarra, o guitarrista fera aqui, ó, com a Les Paul dele. Tem ali um banquinho e Jesus está lá. E vai ter outro banquinho e você vai ter a oportunidade de ficar 5 minutos com Jesus. 5 minutos. Pensa nisso. E aí, um anjo vem e faz uma fila aqui com a gente. Todos nós. Coloca nós na fila. E te dá na sua mão um papel. Assim, em branco. E uma caneta. E diz para você, para todos nós, você tem apenas 5 minutos. Não mais. 5 minutinhos para falar com Jesus. É a única hora em toda a sua vida para você conversar com Jesus. Te dá um papelzinho e uma caneta. Conceito de oração da igreja de Jesus no tempo de hoje. Pergunto para você. Nós estamos na fila aqui para chegar a nossa vez. Nós pega o papelzinho, nós pega a canetinha e vamos lá. Nossa, eu preciso perguntar isso para Jesus. Nossa, Jesus, nossa, aquela é minha irmã. Nossa, eu preciso tal. Eu preciso. E vou anotando um papelzinho. Sim ou não? Cara, é só 5 minutos. É pouco tempo para conversar com Jesus. É pouco tempo para você dizer o que o teu coração precisa, o que está acontecendo no teu lar, as suas expectativas do trabalho, tudo que você sonha, essa ideia. Então a gente, Senhor, nossa, eu preciso mesmo. Aí até pede, anjo, dá mais uma folha. Dá mais uma folha. Anjo, dá mais uma folha, está escrevendo assim devagarzinho. Não pode usar celular, tá? Não pode, na época lá não tinha. E vai colocando, colocando. Chega a hora de você sentar aqui. Aí você senta do lado de Jesus, para conversar com ele. Pega a sua folhinha e começa. Então, Jesus, ó, vamos lá. Tem alguns pedidos aqui para fazer. Isso aqui não se parece à nossa oração? Quando você entra no quarto secreto, você vai conversar com Deus na oração, você senta e conversa com Ele assim, Senhor, estamos aqui por causa da sua manifestação, da sua glória, aleluia. Você faz uma introdução bonita, ótimo, benção, nada errado disso. Aí a gente começa a contar o que nós precisamos, dá ordem para Deus o que Ele precisa fazer, vai lá no hospital, Senhor, cura aquela mulher. Ó, se o Senhor quiser, coloca no Waze, vou mandar o endereço. E vai falando. Aí quando acaba, em teu nome, hein? É nós, estamos juntos. Vou te dar uma outra proposta para você entender como a gente está distorcido do que a igreja tem que fazer. E se Jesus, e se o anjo desse esse papel em branco, com a caneta, e você e eu, na fila aguardando, só ali, chegasse com o papel em branco, e colocasse aqui e dissesse, Jesus, só 5 minutos, mas fala tudo que tu tens para mim, que eu vou anotar tudo aqui o que eu preciso fazer. Não é diferente? Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque na primeira, Ele não é tão Senhor como a gente acredita que é. Na segunda, eu sou escravo e Ele é o meu Senhor. Eu sou servo. E eu quero saber o que meu Senhor tem para mim. Da mesma forma, a igreja tem se perdido nesse contexto, em ter que ir até lá, a gente fica aqui fazendo culto. Nada contra fazer culto,
como a gente disse, os céus descem, o culto é maravilhoso, irmão. Mas o culto não acaba quando a gente acaba aqui. O culto precisa continuar com as nossas ações e quem nós somos lá fora. O teu trabalho precisa ter a autoridade de Jesus através da sua vida, para que onde você chega, aquele lugar seja abalado espiritualmente, e o inferno que aquele lugar se torna, se estremeça e perceba que ali tem um homem e uma mulher de Deus. É assim que tem que ser. A sua família, quando você voltar para casa, eles precisam olhar os teus pais, os teus filhos, quem quer que seja, e olhar um brilho diferente na sua vida, nos teus comportamentos, na sua transformação, que todo domingo ou todo dia, a partir do relacionamento com a palavra, você e eu vamos vivendo. É essa ação, é esse trajeto, é esse caminho de chegar ao inferno, que nós precisamos sempre ter consciência. Estou aqui para fazer com que outros conheçam a luz da qual um dia eu fui alcançado. E segundo o próprio Jesus, a gente precisa ter pressa. Jesus mesmo disse: olhai os campos, vejam como estão brancos. Aí galera, não está ainda, vai ainda. Não, é para ontem. Tem pessoas morrendo sem Jesus e a gente não está fazendo nada. E a igreja de Jesus não está tendo essa postura. Finalizo usando o termo de Jesus, no livro de Mateus, de Atos, perdão, quando Jesus diz para nós em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando eu disse no início, guarde essa palavra, ser-me-eis, Jesus nunca pediu para eu e você dar testemunho, Ele pediu para nós sermos testemunhas. Deixa eu te fazer entender o que é a diferença. Dar testemunho é você chegar aqui e dizer: nada contra isso, gente, eu tenho um carro novo, Deus me abençoou no emprego novo. Isso é dar testemunho. Sabe o que é ser testemunha? É em saber que eu tenho um emprego novo, eu vou glorificar a Deus com meu testemunho nesse novo emprego que eu tenho. Então não tem a ver com o que eu recebi apenas, tem a ver com o jeito que eu trato, a ligação, o relacionamento que eu tenho com as coisas que Deus me abençoou para a glória dEle. Por isso que a pergunta que eu e você precisamos fazer nesse final é: quem você é? Para as pessoas que te conhecem lá fora. Você dá testemunho de Jesus, ou você apenas fica falando, ou você é uma testemunha viva de Jesus? Quem somos nós? Me dá mais um minuto, Guto. Lendo um livro em 97, no seminário, a biografia, uma estrutura de um livro lá que o pastor pedia para a gente ler, e eu li uma história de um menino que estava na faculdade nos Estados Unidos, e ele tinha um professor de física, ateu. E aquele professor sempre provocava os crentes. Todo o primeiro dia de aula, todo mundo junto lá, aquele auditório, e ele falava: tem crente aqui? Toda vez. E aquele jovem falava, ouviu talvez uma palavra como essa, e foi desafiado a ser uma testemunha viva de Jesus. E ele pedia para Jesus: Senhor, me dê uma oportunidade para que eu possa falar o teu evangelho para as pessoas. E ele estava naquela sala naquele dia. Aquele professor, chamando a responsabilidade, falou: tem algum cristão aqui? E todo mundo falava: não manifesta não, porque vai criar encrenca com o professor, ele vai mexer nas suas notas, vai te perseguir, aquela coisa toda de faculdade. Mas aquele jovem, impelido pelo Espírito Santo, falou: eu. O professor disse: uau, tem um aqui, vamos ver como é que ele vai se sair. Vem para cá, desce aqui. Aí o rapaz desceu, foi ali na frente junto com o professor abriu uma gaveta, pegou um ovo, e deu para ele, falou: eu acredito na lei da gravidade, eu acredito na física, eu acredito no que eu vejo, não acredito nessas coisas de vocês aí não, mas eu vou fazer o seguinte, vou te dar um desafio, uma oportunidade. Você vai pegar esse ovo, você vai orar ao seu Deus, o que você quiser, se você quiser que caia fogo, essas coisas todas, faz o que você quiser, e depois você vai me dar esse ovo, e eu vou jogar ele no chão. Se ele quebrar, teu Deus não existe. Se seu Deus existe mesmo, ele vai fazer alguma coisa. Ok? Ok? Ele pegou o ovo,
olhou para os alunos, aquele silêncio como aqui está. Talvez não tinha um pianista assim fazendo um fundo, mas estava esse ambiente. Ele olhou o ovo, olhou o professor e começou a sua oração. Senhor, mais ou menos assim: eu sei que foi o Senhor que criou a lei da gravidade, por isso eu posso soltar esse ovo e ele pode flutuar, como ele pode oscilar para cima e para baixo, conforme o teu poder, só pela tua palavra. Eu sei quem tu és, mas o meu professor não te conhece, ele não sabe quem tu és, por isso vive nas trevas. Mas eu quero pedir, Senhor, que esse ovo não levite, não saia nada, que o Senhor não faça nada com esse ovo. Pelo contrário, quando eu entregar esse ovo nas mãos do meu professor e ele jogar no chão, eu quero pedir em nome de Jesus que esse ovo quebre, como é normal um ovo cair e quebrar, que a gema saia, a clara saia, que suje esse lugar. Mas do mesmo jeito que esse ovo vai cair, o meu professor caia do lado do ovo, tendo um infarto fulminante, e morra aqui aos meus pés, em nome de Jesus, amém. Aí ele deu o ovo ao professor e falou: pode soltar o ovo. A sala ficou assim, o professor pegou o ovo, voltou para a mesa dele, colocou na gaveta. Bora continuar nossa aula, que essa já foi um aprendizado bom, vamos embora. Nunca mais aquele professor duvidou se Deus existiu ou não. Sabe o que falta para nós? Autoridade. Igreja cheia de autoridade de Deus. Talvez no seu trabalho, na sua escola, vai ter uma ação como essa. Não precisa, uau, vamos fazer uma mágica. Não, precisa ter autoridade e disposição para que o Espírito Santo ministre sobre nós. Está disposto a fazer isso? Feche teus olhos, quero orar com você, encerrando o nosso momento, o nosso culto também. E quero de coração pedir para que você olhe para o teu dia a dia como cristão. Quem tu és? Quem você tem sido? Jesus te chamou, te tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz, porque Ele tem um propósito a seu respeito. E Ele deseja que essa igreja aqui em Marília, não somente nós, mas as igrejas, os cristãos, os discípulos de Jesus, possam ter um trajeto fácil e claro, que é ir ao inferno para tirar aqueles que ali estão sofrendo a demanda, a escravidão e as trevas em suas vidas, e que elas possam conhecer a luz que brilha sobre mim e através de mim e através de você, porque Jesus mesmo disse que nós somos a luz do mundo, e que essa luz precisa ser brilhado não nesse lugar apenas, mas talvez aqui recalculado, talvez aqui reenergizado, talvez aqui reestruturado, reabastecido, para que lá fora, eu e você como igreja, possamos brilhar, possamos levar a luz, possamos levar a solução, possamos levar a transformação tão necessária, que cada um dos que estão próximos de nós precisam. E a igreja não pode se calar, porque a igreja é o plano de Jesus para a continuidade e para que as pessoas percebam que há um Deus maravilhoso nesse ambiente, e que um dia eles possam vir a esse lugar e viver essa atmosfera onde o céu desce, onde o céu contagia a gente, onde nós adoramos e temos o desejo de falar: Senhor, leva-nos hoje, como o apóstolo Paulo teve, dizendo: Senhor, o céu é maravilhosamente melhor, me leva, mas eu fico constrangido de ir, mas ao mesmo tempo de ficar, por causa de vocês. Que eu e você tenhamos essa convicção, de que se Jesus não nos chamou para subir ainda, para estar na casa do Pai onde há muitas moradas, é porque Ele tem propósito, Ele tem missão, Ele tem ação para mim e para você, para que a gente continue vivendo. E a tua ação, a tua missão não é só ser bem sucedido, não é receber as coisas que Deus tem para você, mas é ser um discípulo de Jesus que gera discípulos de Jesus, é ter autoridade para estar nos lugares onde Deus te colocar, para que ali você tenha a postura de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo, para fazer a diferença naqueles lugares. É para isso que Jesus tem chamado a igreja, é para isso que lá atrás Ele chamou a igreja, dizendo para Pedro, para mim, para você, para todos nós, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, e você faz parte da igreja de Jesus.
Fique em pé, eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pelo privilégio do reencontro mais uma vez. Mas sabemos que o culto não acaba aqui. O que acaba é a nossa reunião, nosso encontro, nosso ajuntamento. Mas o nosso estar contigo continua e sai daqui. Por isso eu peço que o Senhor nos leve a ser adoradores com autoridade para os nossos lares, para as nossas casas, para os nossos trabalhos amanhã, para as nossas faculdades, escolas, para qualquer lugar que o Senhor nos levar, que saiamos destemidos a ser instrumentos do Senhor. Que o Senhor nos use com autoridade, que o Senhor nos leve para levar a salvação para as pessoas que precisam ouvir das boas novas do Evangelho, e que o Senhor nos revista com o Teu Espírito Santo, cheios de autoridade, para que lá as portas do inferno não prevaleçam, e que possamos saquear o inferno cada vez mais, para que vivendo nas trevas eles possam encontrar que há uma luz, através da nossa narrativa, da nossa postura, de quem nós somos no dia a dia. Em nome para a Tua glória, Senhor, abençoe a Tua igreja, que ela tome posse da relevância que o Senhor a instituiu para ser neste lugar, não somente neste bairro, nesse centro, nessa região, mas para onde cada um dessa igreja for, que ela se torne relevante, um instrumento, uma luz a iluminar as trevas e permear a nossa cidade. Em nome para a Tua glória nós oramos eternamente, em Cristo Jesus, o autor, consumador e o cabeça da igreja. Amém, Pai. Receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus, e tenha uma boa semana na presença do Senhor.